Pessoal, a gente está falando sobre o crime de estupro e a gente continua agora a análise de alguns pontos interessantes sobre esse crime. A gente falou que o estupro é crime hediondo e isso gera uma série de consequências. Está previsto lá no artigo 1º, inciso 6 da Lei de Crimes Hediondos, que o estupro é crime hediondo, tanto na sua modalidade tentada quanto na sua modalidade consumada. E isso impossibilita, por exemplo, a concessão de anistia, graça, indulto e fiança. O crime hediondo também, e aí incluído o estupro, é claro, a pena começa a ser cumprida no regime fechado e a progressão se dá com cumprimento de 2/5 da pena ou 3/5 se o indivíduo for reincidente. Além disso, pessoal, no crime hediondo, a prisão temporária é de 30 dias e não de 5 dias. 30 dias prorrogáveis por mais 5 e não de 5 mais 5, como é para os demais crimes. E além disso, pessoal, o livramento condicional nos crimes hediondos se dá quando cumpre-se mais de 2/3 da pena se o sujeito não for reincidente específico. Então essas são as consequências dos crimes hediondos que também se aplicam ao crime de estupro, pessoal. O crime de estupro, pessoal, a objetividade jurídica do crime de estupro, ou objeto jurídico, ou bem juridicamente protegido do crime de estupro, é a liberdade sexual, no sentido de que as pessoas são livres para escolherem os seus parceiros sexuais e as suas práticas sexuais. Então, é isso que o crime de estupro pretende proteger, a liberdade sexual das pessoas. De forma reflexa, o crime de estupro protege também a integridade corporal e a liberdade individual, já que ele é praticado mediante violência ou grave ameaça. E aí protege a integridade corporal quando praticado com violência e protege a liberdade individual quando praticado sob grave ameaça. Essa é a objetividade jurídica, ou objeto jurídico, ou bem jurídico. O objeto material, pessoal, lembrando que o objeto material é sempre a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. E aqui o objeto material é a pessoa que é vítima de estupro, né? No crime de homicídio, no crime de estupro, os objetos materiais são pessoas. Nos crimes patrimoniais, por exemplo, furto, roubo, os objetos materiais são aqueles objetos que foram furtados, roubados, são coisas. Então aqui, como a gente tem o crime de estupro, o objeto material é a pessoa. Pessoal, em relação ao sujeito passivo e ao sujeito ativo do crime de estupro, sujeito ativo autor, sujeito passivo vítima, a gente tem que o crime de estupro é um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Eu não exijo uma qualidade especial nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Isso é interessante dizer, pessoal, porque antes da reforma nessa parte do Código Penal em 2009, o crime de estupro só podia ser praticado contra a vítima mulher. Hoje a vítima pode ser homem e pode ser mulher. Não há problema nenhum. O sujeito ativo, o autor, pode ser homem e pode ser mulher. Então posso ter crime de estupro praticado de homem contra homem, homem contra mulher, mulher contra homem, mulher contra mulher, sem problema nenhum, já que hoje abrange, além da conjunção carnal, também abrange o outro ato libidinoso. Somente na hipótese em que o estupro é praticado mediante conjunção carnal, a gente fala que o crime é próprio. Por quê? Porque aí eu pressuponho uma relação heterossexual. A gente disse que conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Então, para a prática do crime, na modalidade de conjunção carnal, eu preciso de uma relação heterossexual, independente de quem estuprou quem. Eu posso ter a mulher estuprando o homem ou o homem estuprando a mulher, mas na conjunção carnal, o crime é próprio porque eu preciso de uma relação heterossexual. Outros atos libidinosos, a relação pode ser hetero ou homossexual. Tudo bem, pessoal? Pessoal, em relação ao sujeito ativo, discute-se muito sobre a figura da curra, que é o estupro praticado por mais de uma pessoa. Suponhamos que dois sujeitos resolvem estuprar uma mulher, e aí um segura a mulher enquanto o outro pratica a conjunção carnal. E depois eles invertem. O outro segura a mulher enquanto o outro pratica a conjunção carnal. Nessa hipótese, pessoal, os dois sujeitos responderão por 2 crimes de estupro, conforme ensina a doutrina e a jurisprudência. Um como autor e o outro como coautor. No momento em que ele está segurando, ele é coautor. Ele está tendo domínio do fato, então ele é coautor. No momento em que ele está efetivamente praticando a conjunção carnal, ele é autor. Então aí ambos sujeitos responderiam por 2 crimes de estupro, conforme ensina a doutrina e a jurisprudência. Pessoal, em relação ao sujeito passivo, algumas discussões interessantes. Transsexuais. Transsexualidade é um transtorno de gênero em que o sujeito se sente
não se sente bem com o corpo que tem e quer ser do sexo oposto. Sente-se como se fosse do sexo oposto. Pessoal, o transexual pode ser vítima de crime de estupro sem problema nenhum. Com essa alteração que houve no Código Penal, não há problema nenhum. Do mesmo modo, pessoal, prostitutas ou prostitutos, garotas de programa, podem ser vítimas de crime de estupro, praticado mediante violência ou grave ameaça. Eles também têm liberdade sexual de escolher os seus parceiros, inclusive os seus clientes. Além disso, pessoal, discute se cônjuge pode praticar crime contra cônjuge, sem problema nenhum, pessoal. Não há dever de praticar sexo obrigatoriamente, né, entre marido e mulher. Não há esse dever de obrigatoriamente praticar sexo quando o marido quer, quando a esposa quer. Se o sujeito se vale, ou a mulher se vale de violência ou grave ameaça para praticar sexo com seu cônjuge, eu tenho crime de estupro. E além disso, pessoal, se o crime for praticado de cônjuge contra cônjuge, a pena é aumentada conforme estabelece o artigo 2262 do Código Penal. A pena é aumentada em metade. Tudo bem, pessoal? Então não há problema nenhum em ser sujeito passivo ou sujeito ativo do crime de estupro, o cônjuge. Pessoal, há uma outra discussão interessante, que é o estupro praticado com adolescente de 14 anos no dia do seu aniversário. Essa é uma discussão que veio de uma falha legislativa. O artigo 213, parágrafo único, estabelece que se o crime for praticado com vítima menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos, maior de 14 anos. Já o artigo 217-A estabelece que se o crime é praticado com menor de 14 anos, nós temos aí a figura do estupro de vulnerável, e a reclusão é de 8 a 15 anos. Então veja, o artigo 213 fala em maior de 14 anos e menor de 18, e o artigo 217 fala em menor de 14. E ninguém aí protege o adolescente no dia em que ele faz 14 anos, porque ele não é menor de 14 e ele não é maior de 14. E aí a doutrina diverge sobre esse ponto, né? Damasio, por exemplo, diz que ele responde na figura qualificada do 213, parágrafo 1º, porque é maior de 14 anos na opinião dele. Não é maior de 14 anos, tem 14 anos exatos. Todavia, pessoal, a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso, né? Eu não posso fazer uma analogia em Malan Partem. Se o legislador errou, esqueceu de incluir o adolescente com 14 anos no dia do seu aniversário, eu terei que aplicar aí o caput do 213. O sujeito vai responder por estupro simples. Olha que estranho. Adolescente com 14 anos exatos, o sujeito responde por estupro simples. Adolescente com menos de 14 anos, o sujeito responde por estupro de vulnerável. Adolescente com mais de 14 anos e menos de 18, o sujeito ativo responde por estupro qualificado. Então, aquele que pratica o ato sexual no dia do aniversário do adolescente de 14 anos responde com uma pena menor do que aquele que pratica com um adolescente de 15 anos. Situação bastante estranha, mas decorrente aí da falha do legislador. Pessoal, obrigado, até a próxima aula.